É por causa disso que eu estou aqui no Japão hoje. Por isso, hoje até de madrugada, eu fiquei lendo a Bíblia já falei, Senhor, restaura a língua japonesa na minha mente. Eu amo o Japão. Mas mais do que isso, existe uma promessa. Nós judeus, israelitas, árabes, junto com brasileiros, quanto mais nós nos tornamos um, o que eu quero é esse derramar do Espírito Santo. Nós da Igreja de Jerusalém, que nós veementemente confiamos, é que no final dos tempos, quanto mais a vinda de Jesus se aproxima, vai acontecer muitas coisas complicadas. Nessas 2 anos que aconteceu a guerra de perseguição, guerra de vai ter um monte de coisas acontecendo. Mas juntamente com isso, dentro das trevas, uma luz muito grande vai resplandecer. É avivamento. É o segundo Pentecostes. É no mundo inteiro um mover do Espírito Santo. Pensa agora no dia de Pentecostes. Ali só estavam milhares de judeus ajuntados. Era 9 horas da manhã. E aí, それぞれの国から来ていたユダヤ人の言語を弟子たち、ガリライってさ、その当時はね、田舎者っていう意味ですよ。ガリライ人はね、エルサレムの人たちがいるんだよね。E então, pessoas, judeus de várias nações estavam ali, e ali os galileus viam as pessoas ali em Jerusalém com o nariz empinado. Porque os judeus de Jerusalém falavam um hebraico muito polido. Mas os galileus, eles falavam um hebraico misturado com árabe, com um monte de... Eu também. 東北ね、東北の年寄りのね、日本のね、東北弁って同じぐらいです。Eu fui para Tohoku uma vez no Japão e eu falei, nossa, gente, eles falam muito diferente. 標準語ばっかりやって何年もする教会で通訳するものなんだけど、 Porque eu era um cara que sempre traduzia normalmente e eu não entendia nada que aqueles japoneses de Tohoku falavam. 同じなんですよ。 Igual lá no ああいう人たちが急にきれいにいろんなね、言語、フランス語やアラビア語や Esses que falavam errado hebraico começaram a falar em várias línguas. そしてペトロがね、立ち上がっ E aí て Pedro se levanta 皆さんに説明しま e す。 diz, eu vou explicar para vocês. ヨエル書を引用するんですよ E ね。 ele então cita Joel. その終わりの時に Então no final dos tempos, 神が o Senhor Deus, すべての肉 toda a carne, 肉の肉ですよ。 essa そう carne, ですよ。 essa carne. ね、ブラジル南米の人はね、それはっきり言うね。これこの肉じゃないね。 Quando fala carne, o pessoal do sul da América já pensa em すべ churrasco. ての肉に私の霊を注ぎます。 Eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. ちょっと待って、ペトロ。 Para um pouquinho, これ Pedro. は何千人のユダヤ人しかいないんです。 Aqui, lá só tinha judeus de vários これ lugares. 世界中のすべての肉と言えるの？ Você pode dizer que toda a carne do mundo está まあ aqui? 彼らは信仰彼ら今日に至るまではね、ユダヤ人の一つの病気でもないね。 Uma das doenças até os judeus que se falam なんていうかな、シンドロームっていうかな。 uma síndrome. やっぱり私たちが神も先民だから、 Como nós somos um povo escolhido, もう神様がこの世を見るとね、もう
Deus olha para esse mundo, Deus olha para nós, judeus. 世のもう天地万物の中心はイスラエルだ。Né? O centro da criação são os judeus. もう全ての肉でユダヤ人です。 Quando ele está falando de toda a carne, é judeu. もう十分です。 Só judeu tá bom. ね。でも Mas 全てではなかったんですよ。 não eram todas ali. だんだん増えてますよ。 É lógico que está aumentando. ブラジルにも何千万人いるクリスチャンは何万 40% って何人ですか人口は。 人口は2億2000万人。その4割は。No Brasil tem 220 milhões de pessoas e 40% é evangélico. 中国には今1億近いですよ。 Na China tem uns 100 milhões de cristãos. この終わりの時代に Mas no final dos tempos, またさらに mais do que isso, 聖霊の働きを私たちは見るだろう。 nós vamos ver um mover maior do Espírito この Santo. 原則 É assim que に existe. 従って Se nós 私たち obedecermos, 十種に従うと se obedecermos fielmente os 一 princípios, つこの両者と共に相互に一つの御霊によって juntos através do mesmo Espírito, 父の身元に近づくことができる。 nós conseguimos nos aproximar de Deus いい Pai. ですか、思い出してくださ Olha, lembre い。こ disso. れ一人一人が Isso aqui, uma た cada だ um, イエス様の名前によって em nome de もう Jesus. 完全に父なる神様に近づいているんです。 Você já se aproximou individualmente またイ de エ Deus. ス様はもう語ったんです。 E Jesus falou. 私の名によって2人3人が集まると私はそこにいる。 Jesus falou de 2 ou 3 que você é reunido no meu nome, ali eu estarei. 父なる神様もそっちにイエス様も O Pai também, Jesus também. ここの約束は違う。 Mas a promessa aqui é outra こ promessa. れは新しいユダヤ人と違法人世界の教会は一致すると Está falando que quando os judeus, gentios, a igreja do mundo for イエ unida, ス様もヨハネでの17章に祈ったように assim como Jesus orou em João 17, 素晴らしい聖霊の働きを見る nós vamos conseguir viver um poder extraordinário do Espírito そ Santo. の働きによって大勢の人たちがイエスを主と呼ぶ E essa obra do Espírito Santo vai fazer milhares de pessoas falarem Jesus é o そ Senhor. れを私たちユダヤ人イスラエルの教会が望んでいる E nós, da Igreja de Jerusalém, acreditamos e esperamos por isso. アメン Amém. 第二の約束は A segunda promessa, 先の18節に no versículo 18, 父の身元に近づく está dizendo acesso ao Pai. 神様はですね Deus, この地上で何かなさると quando Ele faz algo nesse mundo, もちろん神様は何でもできるんです é lógico que Ele consegue fazer qualquer coisa. ご自分でおっしゃったらそうなるんです Quando Ele fala, se cumpre. 光あれ Haja luz. 日本のリバーだ O avivamento do Japão, 言ったら se Ele そ falar, うなります、 vai acontecer. ね、けれど神様が Quando Deus, 契約の神なんです Ele é o Deus de aliança. もう創世記1章26節の時は我らの形に似せて作りましょうって言った時から Desde que Ele falou em Gênesis 1:26, vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa まず semelhança. 第一に神様が Em primeiro lugar, Deus, 御子イエスを通して através do Filho Jesus, 御子イエスのために para Jesus, 全てをなさるんです Ele faz todas as coisas. でも御子イエス様は御子 Mas は esse Jesus, o Filho, 私たちと同じような Ele 人間です é uma pessoa como nós. 2000年前に Há 2000ベス anos, レヘムで em 同 Jerusalém, じ em Belém, 同じ人間の肉から essa carne, dessa maneira, マリアの胎の中から é do ventre de Maria. 生まれてきた Ele nasceu 赤ちゃんだったん e で ele す era um bebê. 母のおっぱいを飲んだり E ele tomou leite do peito, 普通にあれなんですか赤ちゃんが食べる papinha de criança, ものはね vinil そうそう離乳食も食べたり Papa de 成 criança. 長ゆっくり成長した人間 E です ele é uma pessoa que foi crescendo 私た gradativamente. ちはイエス様の弟です Nós somos irmãos mais novos de イエ Jesus. ス様に似せて同じように作られたんです Nós somos criados
semelhantes a Jesus. 私たちは神の御子ではないですけれど Nós não も、 somos unigênitos de そ Deus, の次、もうその次ぐらい、 mas depois 神の子供である somos os filhos de Deus. 人間です。 Humanos filhos de Deus. 神は Deus, 何かをなさると、 quando イ faz エ algo, ス様を通してまた人間と契約してからなさるんです。 Ele faz através de Jesus em aliança com os homens. 神は父です。 Deus é Pai. 自分が父である神様をこの私たちに示すために、 O Deus que é Pai, para Ele se revelar a nós, 神は Deus, まず primeiro, 一人の人間を探さなければならない。 Ele tem que achar um homem. その人間を E esse homem, 全人類の父をしたんです。 e Ele fez desse homem um pai de toda a humanidade. その人の名前は Qual que é o nome dele? アブラハムです。 Abraão. 御言葉を Vamos ver essa palavra. 開きましょう。ガレーティア人の手紙3章 3:14. 8節と9節です。ガラティア人の手紙3章8節と9節。聖書は神が異邦人をその信仰によって義とに認めてくださることを前からしていたので、アブラハムに対しあなたによって全ての国民が祝福されると前をもって福音を告げたのです。そういう9節、そういうわけで信仰にある人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるんです。皆さん、今朝、お祈りしたときに Quando nós oramos, そう思ったんですか、思い出したんですか。 você lembrou disso? 私が神に近づいて祝福されたことは、アブラハムと共に、 Quando nós nos aproximamos de Deus, somos abençoados é junto com Abraão. ここにいるんですか。 Onde Abraão está? アブラハムは天にいます。 Abraão está no céu. けれども聖書によって、 Através da Bíblia, 私たちが信じると、 quando nós acreditamos, 日本人がイエス様を信じると、 quando os japoneses acreditam em Jesus, アブラハム契約が a aliança de Abraão 日本の国民に対して vem sobre a nação japonesa 働き始めるんで e す。 começa a trabalhar sobre o Japão. ある意味で日本人が少しずつアブラハムの子孫となっちゃうんです。 E daí acontece que os japoneses começam a se tornar descendência de Abraão. また少し分かりにくいですね。 É um pouquinho difícil, né? 私たちユダヤ人にとっては Para nós, とて judeus, も分かりやすいで é す。 bem simples. 私たちの祈りの中で Dentro da nossa 今 oração, に até hoje, エロヘイアブラハム、エロヘイイツハク、エロヘイヤコブ、 Deus de Abraão, Deus de アブラハム、 Isaac, イ Deus de ザ Jacó. ク、ヤコブの神である主。 Senhor, que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. 私たちの先祖です。 Eles são os nossos descendentes 僕が ancestrais. アブラハム、イザク、ヤコブの Nós somos bisnetos deles. ね、私たちのユダヤ人、またイスラム国のね、の身分ってね、アイデンティティはね、そこから来てるんです。 A nossa identidade como judeus vem daí. これすごいことじゃないですか。 Isso não é incrível? ね、この身分って、 Essa identidade 強いことです。 é algo poderoso. 神の御言葉、神がおっしゃったことによって、 Através do que アブラ Deus ハム falou, と契約したことによっ através da て、 aliança que Ele fez com Abraão, イザク、ヤコブ、その Isaac e Jacó, 契約に従って、 como eles obedeceram a aliança, 私たちは今日に至るまで、 nós estamos até hoje, 奇跡的に milagrosamente, 存在しているためなんです。 nós estamos existentes. 皆さん、わかります？ Vocês entendem isso? 2000年間、 Durante 2000 anos, 1900年間、 1900 anos, 私たちは nós 神によって裁かれて、 nós somos julgados por Deus, 国から完全に、半分の人が殺されたり、半分は alguém foi morto, 保 assassinado, 証に連れられた outros んです。 foram para o cativeiro. ローマに行ったことありますか？ Você já foi para Roma? ローマね、ティトスのアーチっていう、 Tem uma arte de モニュメント、なんていうの？遺跡があるんですね。 tem そこにね、全部気づいてあるんですよ。 lá está tudo inscrito, né, nas rochas. メノーラはなんていうの？ Menorá, candelabro. メノーラですが、
背負っているユダヤ人の奴隷をですね、 Os judeus que estavam carregando エルサレムから捕囚ね、捕囚です。 eles foram cativos de ローマまで連れて行って、 até Roma. ローマはすごい、ローマはもうチャンピオンです。 Roma é campeã, Roma é campeã. Entende? ね。そして1900年代国はない。 Por 1900 anos a nação não existe. 皆さんどうですか？ここには移民者もいっぱいいます。 Aqui existem monte ブラジルから来た。 de pessoas que vieram do Brasil. ね、またそのブラジルの人、多くの人たちは本当日本人がブラジルに移民したんですよ E ね。 a verdade é que o primeiro, né, os japoneses foram para o ほ Brasil. とんどの人は3世ですか、4世ですか、ね。まだいまだに少しこの日本の人によって誰と結婚、おじいさんたちが誰と結婚したことによってそういう身分を日本人という何か持ってるんですよね。 Então nós que somos Sansei e Onsei ainda temos ainda uma identidade bem, né, ainda でも皆さん、ブラ japonesa. ジルの皆さん、 Mas brasileiros, それ3代、4代ですね。 nós somos terceira e quarta geração. 1900年間、 Mas 1900 anos, 80代ぐらいですよ。 são 80数 gerações. え方によって100代かもしれない。 Depende da maneira como talvez chegue até 100 gerações. もしずーっとブラジルに行って、 Se você ficasse todo esse tempo no Brasil, 80代、 ou depois de 80 gerações, 皆さんはね、日本人っていう身分はもう完全になくなるんです。 você iria ser inexistente toda a sua descendência それを japonesa. 保つにはね、大変なことです。 Para manter isso é algo muito お互いが difícil. ね、2世の人たちとまたばっかり結婚しないといけない。 Você tem que casar com pessoas da descendência. そして何か言葉とか食事何かでこうその文化を保たないと。 E você, através da comida, da língua, você tem que fazer alguma coisa para preservar a cultura. そうです。ユダヤ人はそうさせられたんですよ。 Os judeus, eles fizeram isso, foram obrigados a fazer isso. 世界の各地に散らされる。 Eles foram espalhados pelo mundo, 毎日祈ったんです。 mas todo dia eles oravam. 食後にDepois ユダヤの文化に食後に祈りがあるんです。 Os judeus, eles têm uma cultura de orar depois da それにその alimentação. 中でエルサレムを何回もダビデの町 E eles falam, cidade de Davi, templo. の回復を望んで祈ってるんです。 Eles oram para a restauração da cidade de Davi no templo. もう泣きながらその日がいつか来るっていう E ね。 eles oram, vai vir esse tempo. これ奇跡です。 E isso é um milagre. これユダヤ人が賢いからじゃないんです。 Não é porque o judeu é inteligente. ユダヤ人が男前からじゃないんです。 Não é porque o judeu é bonito. 神様の約束です。 É porque é a promessa de アブラ Deus. ハム、イザク、 Abraão, の Isaac e Jacó. の契約です。 É a aliança deles. 創世記22章 Ó, capítulo 22 de Gênesis, 15節と versículo 18 15. 節まで。 E até o versículo 18. Do 15, 22 do 15 ao 18. 一人の人このアブラハム、イザク。 Abraão, Isaac. アブラハムがイザクを捧げる。 E quando Abraão ele vai entregar Isaac, モリアの山を登って、 e ele sobe então no Monte Moriá, 14歳か15歳のイザクを、 então, o Isaac tinha 14 ou 15 anos, で言うとイザクも用意して OK、大丈夫ですよ。お父さん。だってセイザーが逃げようと思ったら逃げるんですよ。 Isaac tinha 14 ou 15 anos, então ele consentiu ali お com o 父さんは pai. 100何歳でね。 Ele tinha 100 e poucos 逃 anos. げ O よ pai, うと思って mesmo que ele tentasse 追いかけ fugir られないんですよ。 do pai, o pai não conseguiria お alcançá-lo. 二人は神様に従ったんです。 E eles então obedeceram, os dois そし obedeceram. てもうアブラハムがそのナイフを持って捧げや E daí Abraão então falou, eu vou sacrificar. その瞬間に E nesse momento, 15節からです。 no versículo 15, それからの使いは再び天からアブラハムを読んで仰せられた。これは主の蜜げである。 16. 私は自分にかけて誓う。皆さん、これヘブライ語でビーニシバティという。 Isso em hebraico eu juro por mim mesmo. この聖書、旧約聖書全部1回だけ現れる言葉です。 Só uma
uma vez aparece em todo o Antigo Testamento essa palavra. エホバ神ご自身 O が próprio Deus, 自分の名によって no 誓うん nome で dele, す、 ele jura. ね、なぜかというと自分よりも偉いものはない。 Isso porque não existe ninguém maior do que ele. もうこれ絶対のCerteza, certeza, certeza absoluta. ね、こういうんです。私は自分にかけて誓う。 Eu juro por mim mesmo あなたがこのことをなし、 que você あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、 como você não 私は確かにあなたを大いに祝福し、 eu vou abençoar e multiplicar あ você. なたの子孫を空の星、海すべての砂のように数多く増し加えよう。 Como as estrelas do céu e a areia do mar. そしてあなたの子孫はその敵のものを勝ち取るであろう。 E a tua descendência possuirá a cidade dos seus あ inimigos. なたの子孫によって地のすべての国には祝福を受けるようになる。 Nela serão benditas todas as nações da あ terra, なたが私の声に従う。 porquanto obedecestes a minha voz. この瞬間から Desde esse momento, 私たちのユダヤ人の存在、 a existência de nós judeus, 身分、 identidade, 使命、 chamado, 決まったんです。 foi definido. 絶対にそうなんです。 Vai acontecer. 無条件です。 Não tem como não acontecer. 神自分の名前、神がこう手でこうやって違います。 Porque Deus levantou a mão e disse: Eu juro no meu nome. このアブラハム契約の身分で Essa promessa de Abraão, a identidade, é algo poderoso. 私はね、アメリカで生まれて育っていないんですね。 Eu sou um judeu que fui nascido e criado nos Estados Unidos. 実は98年にイスラムに戻ったん Então で em す。 91 eu volto para Israel. エルサレムの動画の中で家を建てようとしたんです。 E eu então quero construir uma casa no centro de Jerusalém. 2000の夏に Né? 建築を始めたん No です。 verão de 2000 a gente começa então a その後 construção. 3ヶ月ぐらい E depois, uns 3 い meses, ろんな政治的にいろんなことがあって aconteceu muitas coisas na política. 第二インティファダというアラブパレスチナ人のですね反乱が爆発したんですよ。 E ali explode mais uma perseguição dos もうエルサレムのその2年間ね、エルサレムで私テロの爆発はね14回ぐらい聞いたんです。 Em 2 anos, eu presenciei 14 explosões 全 terroristas. 部自殺Pessoas que se expõem homem-bomba, もうバスね、 ônibus, レストラン、 restaurantes, 2回私の家の近くの市場で uma feira, um mercado 聞い daqui. ただけでもう見たんです。 Eu そ vi, の後すぐ見たんです。 eu vi logo depois da explosão. 一番体に残ってるのはね、匂いなんです。 E o que mais ficou aqui em mim foi o cheiro. もう何の匂いか、これから私たちが食事するから私言わないんです。 Eu não vou falar qual que era o cheiro que eu senti, porque nós vamos comer a partir その2年半で em 2 anos e meio. ユダヤ人はね、1200人ぐらいが殺された。 1.200 judeus mais ou menos foram assassinados. 2023年の10月7日 E no dia 7 de 同 outubro, じ数。 o dia 7 de outubro de 2023, その当時の多くのテロはハマス。 a maioria dos terroristas era de Hamas. だから10月7日になったら私はハマスのことはね、全然びっくりしない。 Então, dia 7 de outubro, eu nem me assustava. 当たり前。これは彼らが小さい時から子供を育ててそのために生きてる。 Eles são criados e eles vivem para fazer isso. ユダヤ人を殺しながら死んで自殺するために生きてる。 Eles vivem para matar os judeus e exterminar os 悪 judeus. 魔の最悪の洗脳なんです。 É uma manipulação maligna. そして男性がそういうことに従って、すぐポルノの天国みたいなことに行けるっていう。 E daí então, とても os とても homens, 汚い eles entendem. 堕落した宗教です。 Se eles fizerem isso, eles vão para um harém. Porno, Se eles
天国はポルノです。 que os céus, o harém é uma pornografia, tudo pornográfico. 私たちにびっくりしたことが、 Mas o que eu me assustei ユダヤ人はね、 é que os judeus, 強いんです。 eles são fortes. いや、もう屈服しない。 Eles não, né, abrem a mão. テロって私の家内はですね、 A minha esposa, 北部のね、レバノンのね、境界線のところで育ったんですよ。 ela foi criada mais no norte. それもね、よくテロのあった時期だったんですよ。 Era uma época onde tinha muito terrorismo. ちっちゃい時からその村はね、真っ黒しないといけないね。 E desde pequeno, então, né, eles tinham que deixar tudo escuro. もういつも冗談でね、ちっちゃいその当時のね、その子供たちが一番最初に覚える言葉は É uma coisa, né, brincando que as crianças elas aprendem Abba, 今、 Ima, カトゥシャ。 Katusha. カトゥシャはね、その当時のロケットだったんです。 Katusha era um míssil da época. ロシアの輸入 Vinha da 輸 Rússia, 出 né? のね、もので、 Foi comprado da Rússia. よくのテロ学校とかね、いろんなことも歴史の繰り返しばっかりなんです。 Então é uma repetição de muitos terrorismos, muitos terrorismos. 悪魔です。 É maligno mesmo que acontece com a パ Palestina. レスチナ、アラブ人が悪魔じゃないんですよ。 Eu não estou falando que o palestino 私たち é はア maligno. ラブ人を大好きです。愛し Nós てま amamos す。 os árabes. アラブ人、クリスチャンと一緒にもういろんなことを私たちはやってます。 Nós fazemos muitas coisas juntos com os で árabes もこの cristãos. イスラム教のジハドは私たちは大嫌いで Mas す。 nós odiamos o jihad da もう dos ユダ muçulmanos. ヤ人もアラブ人にとっては最悪です。 Então, para os judeus, então, eles não gostam dos árabes. 例えば日本で Por exemplo, se no ちょっと Japão, 混んでるところで quando está congestionado, 歩くとですね、 nós 向こうか andamos, らお互いに気づいて、どっちかがこう、 dozo, どうぞみたいな。 né? Abre e 昨 pega o 日新幹線 chip. なんかもそうね。 Ontem mesmo no trem bala foi a mesma coisa, né? 皆さん、イスラエルに行ったことありますか Você já foi para Israel? ね。エルサレムの街はね、雪だから気をつけてください。 Toma cuidado com isso aí. ユダヤ人に動かないんです。 Porque os judeus não se movem. 動かないんです。 Eles fazem assim. 譲らない。 Eles não dão お vez. 互いにユダヤ人同士で譲らない。 Mesmo entre os 気 judeus. づいてないんですよ。 Porque eles nem percebem. 私は日本でね、育った変なアメリカ人の外人とし Eu て、 sou alguém que fui pro イスラエルに帰ったら、 Quando eu volto 今で para こんにちはのびっくりするんですよ。 eu me assusto até hoje. なんだこの行儀のEsse papo de nada aqui. もう気づいてないですよ。 Eles nem percebem. でもやっと僕はね、理解したのはね、 Mas eu entendi. そういう態度をずっと取らないと、もうイスラエル人はね、昔からもう殺されたか、どっかに逃げたかっていうね。 Se eu entendi que se eles não tivessem esse tipo de comportamento, ou eles já tivessem, teriam sido assassinados. この土地は私たちが神が与えてくださった土地だよ。 Deus nos deu, Deus de aliança nos deu essa terra. 動かない。 Então eu não me movo daqui. ハレルヤですよ。 Aleluia! でもお互いにユダヤ人だよ。 Mas entre judeus, もう頑固、すごい頑固です。 cabeça dura. でもなるほど、30年いって、なるほど。 Ah, mas agora 30 anos não. Por causa そ disso. んな態度取らないと、 Se eles não fizerem isso, もう鬱になるか、 vai ficar ou depressão, 死ぬ ou か、 vai morrer, もうどっかオーストラリアとかニュージーランドに移る ou vai para か、 Nova Zelândia ou para a Austrália. できるだけ遠いところに移ってるユダヤ人もたくさんいます。 Muitos judeus que estão そ muito れが distantes. アブラハムの契約です。 Mas essa é a aliança de Abraão. 強いんです。 É forte, 信仰です。 é fé. 無神論の神様を信じないユダヤ人にしても強いんです。 Mesmo para os judeus que são ateístas e não creem nesse Deus 俺 aqui, é たちが forte. 帰ってきたんだ。 Eles estão dizendo, nós こ voltamos. の2年間でよくもう理解できる。もうどこにも行けない。反ユダヤ主義、俺たちはこの地を私たちの地です。 Mesmo sem com o antissemitismo, tudo, eles não vão para nenhum lugar, eles permanecem lá porque é a terra deles. Amém. 皆さん、これ今日のメッセージじゃないんですけど、 Essa é a mensagem de hoje. どうしてこの世の中はね、シオニズムっていう、シオニ主義者ということがね、
ってなってるんですよ。 Né? Hoje, no mundo inteiro, quando fala sobre sionismo, as pessoas estão apavoradas e não こ gostam れが disso. シオニズムですよ。 E isso é sionismo. 私たちの Essa é nossa terra. 神に約束された。 Deus nos prometeu essa terra. その世の中はそれを嫌っているという。神に反応しているだけです。 Né? O mundo odeia isso, mas eles só estão se rebelando contra Deus. 神の契約が嫌い。 Porque o homem não gosta da aliança de Deus. Abraão, Isaac e Jacó. その偉大な子孫イエス様を大嫌いです。 Eles não gostam de Jesus, que é o descendente 残念 deles. ながら Mas 信 infelizmente, じても信じなくても私たちの民と国とその土地がそれを代表しているの。 crendo ou não crendo, o nosso povo, a nossa fé e a nossa terra está no centro disso. これ詩篇2編 Isso, no Salmo 2 está escrito isso. 3000年前からダビデが預言者として全部書いてありま Há す。 3.000 anos atrás, Davi, como um profeta, escreveu sobre isso. 私はその2編についてこれが本を書きたいんです。 Eu quero escrever um livro a partir de agora sobre Salmos 2. それができる余裕があるように祈ってください。 Olhem para que eu tenha tempo para fazer isso. 日本人の皆さん、 Japoneses que estão aqui, 僕のこの話を聞くとですね、 quando vocês ouvem ど eu う falando, 思います o か？ que vocês pensam? いやー、よくわかります。 Eu entendi. 結構、ユダヤ人付き合ってるからね。 Como ele já ね、 muito bom de Deus, 僕はね、やっぱりね、違法人はね、 os クリス gentios. チャンなんですよ。クリスチャンはね、結構ね、いや、素晴らしい。 Não, os cristãos olham, né, e い falam, や、 nossa, incrível, 羨ましいんですよね。 né, como se fosse こ até んなにはっきりした身分でね、 essa identidade tão clara, né? 日本人の現代の日本人の身分は、 Qual que é a identidade dos japoneses de ふ agora? やふや。 É fuia, né? Bem, né? ブラジルは分かんないですよ。混ざってる文化ね。でもいろんな国々の中で今の時代に特に困難がものすごく増える。 Mas na maioria dos países do mundo existe uma confusão sobre 私 identidade. たちの国、神ってどういう意味ですかって。 Qual que é a nossa nação? Qual que é a ヨ identidade? ーロッパに行ってごらんなさい。 Vai para a 大変ですよ。 Europa. A Europa também está tenso. けれど、 Porém, ここに aqui 新しい一人々の約束の中で、 existe dentro da promessa de um novo homem, 皆さんが日本人のレンナント、クリスチャンが todos os japoneses, os cristãos, イエス・キリストの信仰を通して através da fé em Jesus, アブラハム族に属するように nós なるんです。 fazemos parte da descendência de Abraão. 同じ DNA が Nós Aleluia. 聖霊によって através do Espírito, 新しい一人々の関係によって através do novo 日 homem, 本人に同じ自身が a mesma convicção vem 日本人として no japonês como 韓 japonês, 国人として Coreia, 中国人として chinês, 主にあって em 新しい一人の人にあって como novo homem, アブラハムが私たちの父であることによって através de Abraão ser o pai de todos あ nós, なた方も vocês そ também, の契約に属するようになる。 vocês também fazem parte dessa aliança. Amén. Gloria a Dios. Você já pensou sobre isso? ローミトの4章。 Em Romanos こ capítulo れが 4, 最後の最後です。 esse 最後の前ですけ é, れ eu ども、 vou terminar já, ローミトの4章 Romanos 4, 16節。 versículo 16, こう書いてあるんです。 está escrito assim: そのようなわけで、世界の創造人となること、これ、アブラハム、世界を創造する、受け継ぐんですよね。 está dizendo que Abraão vai receber pela fé todas as 信 coisas. 仰によるんです。それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての